Muito bem, você que trouxe Bíblia, abra ela em João capítulo 5. João capítulo 5. O verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse final do verso 3, que eu li aqui esta frase: eles esperavam um movimento das águas. E todo o verso 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Na maioria dos escritos antigos, nem a frase do final do capítulo, do verso 3, nem todo o verso 4 estão escritos. Nos mais antigos não está escrito, então mais para frente a gente vai explicando durante a mensagem. Verso 5: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Não estavam preocupados com a cura, né? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos, Senhor, graças pela oportunidade de estarmos de novo, mais uma vez, debaixo da autoridade da Tua Palavra, em comunhão com os nossos irmãos. E a oração, Senhor, que nós fazemos é que a Tua Palavra seja revelada em nossos corações, que haja discernimento, que haja entendimento, que haja, Senhor, um derramar de sabedoria sobre o coração, sobre a vida da Tua igreja, de todos nós, e que nós possamos, Senhor, discernir, compreender todo o poder da Tua Palavra, toda a instrução da Tua Palavra para as nossas vidas. Que não haja distrações, que ninguém perca nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós para esta noite, e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto que nós lemos começa dizendo que algum tempo depois Jesus vai para Jerusalém. Esse algum tempo está fazendo referência a uma fuga, a uma saída de emergência que Jesus precisou fazer alguns dias atrás desse período, desse texto, por causa da inveja, por causa da perseguição dos judeus. Em João capítulo 4, a Bíblia nos relata que Jesus ele estava batizando e fazendo mais discípulos do que João. João você conhece, é João Batista que a palavra está se referindo, é aquele que veio à frente preparar o caminho para Jesus, era a voz que clamava no deserto. João Batista, ele era filho de sacerdotes, mas havia estabelecido a sua mensagem profética no deserto, e a Bíblia diz que multidões
saíam da cidade e iam até o deserto para ouvi-lo falar. Aquele que é chamado por Deus, aquele que o Senhor levanta, não importa o lugar para onde você vai, o Senhor te dá uma palavra e pessoas ouvirão aquilo que você tem a dizer. E este João, ele estava então nesse deserto. E lá no deserto, havendo muita gente lhe procurando, despertou também a inveja, despertou também a oposição de religiosos e de políticos, e João estava preso. João estava preso e logo em seguida seria decapitado. Você conhece a história de João Batista. E Jesus agora estava então batizando e fazendo mais discípulos do que João. E a Bíblia relata então que Jesus precisou, ao saber que os judeus estavam tramando contra ele, é início de ministério, é início de chamada, é início de caminhada. Jesus aqui está no período da Páscoa, esta época onde Jesus estava em Jerusalém e os judeus se levantaram contra ele. Talvez ele estivesse no primeiro, no máximo no segundo ano de ministério, acredito eu que era o primeiro ano ainda do seu ministério, mas diante de tanta coisa que estava acontecendo, eles já começaram a tramar como prendê-lo ou matá-lo. E a Bíblia diz então que Jesus deliberadamente se mantém longe da Judeia, se afasta da Judeia, nos dando o entendimento, o ensinamento sobre nós termos prudência, aquilo que Jesus ensinou, nós sermos simples como pombas, mas astutos, prudentes como serpentes. Não é porque você e eu temos chamado que nós vamos de qualquer jeito, vamos de qualquer forma, não vamos nos proteger. Não é porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Tem uma música que diz: aquele que tem promessa não morre. Depende, meu irmão, depende. Jesus ensinou a ser prudente, Jesus ensinou a ser astuto, Jesus ensinou a proteger-se, a saber se proteger. Em alguns momentos da nossa vida é necessário proteção. Em outros momentos, obstáculos aparecem diante de nós que não nos agradam, que não é o que a gente gostaria de viver, mas em Cristo nós temos a condição de nos adaptar e aquilo que é ruim transformar em bênção. A Bíblia vai dizer que Jesus ele precisa sair então de Jerusalém, e ele vai para a Galileia, e no meio do caminho, por exemplo, a Bíblia diz que ele encontra uma mulher de Samaria, de uma cidade chamada Sicar, e nesta cidade ele prega o Evangelho, nesta cidade ele anuncia a salvação àquela mulher é transformada pelo poder do nome de Jesus. Ela estava indo no poço pegar água, e ele disse: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, mas de você fluirá um rio, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus, por causa daquele testemunho, ele entra em Sicar, e ele fica 2 dias pregando a palavra em Sicar. O interessante é que tudo isso aconteceu a partir de um problema, tudo isso aconteceu a partir de uma situação em que Jesus não queria viver, a partir de uma rota alternativa, de um caminho que ele teve que tomar e realizar, porque se ele ficasse em Jerusalém, provavelmente ele seria preso. Se ele ficasse em Jerusalém naqueles dias, provavelmente ele seria preso pelos religiosos, e talvez até mesmo teria sido morto antes do tempo, antes de se cumprir o propósito. Então ele precisa sair. Só que esta aparente dificuldade ele transformou numa oportunidade para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Tem vezes na nossa vida que isso acontece. Nós não queremos viver o que estamos vivendo, não queremos ir para onde estamos indo. Os caminhos parecem que estão nos tirando daquela área, daquele lugar onde a gente está feliz, alegre. E a gente por muitas vezes pensa que o céu está fechando. Só que nem sempre é céu fechando, nem sempre é problema sendo anunciado. Muitas vezes é o Senhor nos tirando de uma zona de conforto. Sair da zona de conforto é essencial para o crescimento. Sair do comodismo é essencial para crescer. Não há como crescer no comodismo, não há como crescer na zona de conforto. Zona de conforto é zona de descanso, não é um problema, desde que seja temporário. Quem é que não quer? A Bíblia vai dizer que Jesus está fazendo mais discípulos e batizando mais do que João. Isso significa a congregação crescendo, o ministério avançando,
o poder de Deus se manifestando, todos que tocam são curados, as coisas lindas que estão acontecendo, só que de repente Jesus é impelido. Em Cristo nós vemos isso. Jesus tinha isso dentro do coração, ele sabia que ele precisava ir a muitos lugares. Certa vez, quando ele estava na sua terra, na Galileia, eles diziam para ele: fica aqui, está tão bom, tantas pessoas estão sendo curadas, e os apóstolos tentando convencê-lo de ficar naquele lugar, e ele falou: não posso, eu preciso ir a outros lugares, porque outros precisam ouvir o Evangelho, eu preciso sair do comodismo, eu preciso anunciar o reino de Deus, eu preciso ir soprado pelo Espírito, porque aqueles que nascem do Espírito são como o vento, soprados pelo Espírito. Mas acontece que é natural do ser humano. Jesus era um homem, 100% homem, Deus encarnado, mas nas dificuldades, nas limitações, nos medos, em todas as dificuldades que o corpo humano oferece. Então, muitas vezes ele era também tentado à preguiça, tentado a se acomodar. E aí a gente percebe o Espírito impelindo, o Espírito soprando. Situações que aconteciam que tiravam ele dessa zona de conforto. Meu irmão, se você hoje está numa zona de conforto, se você hoje está acomodado em algum lugar, isto é um presente, porque isto é um resultado de um esforço anterior. Toda zona de conforto é um resultado de um esforço anterior. Você batalhou, você viveu algumas situações, você venceu algumas batalhas, e naturalmente, por um presente de Deus, um usufruto que deve ser aproveitado, o Senhor, quando criou a terra, criou em 6 dias, e a Bíblia diz que no 7º descansou. Descansou porque Deus cansa? Não, descansou porque Deus ensina. Descansem, usufruam, contemplem. Só que tem um tempo. Se você ficar aí, se você estabilizar nesse lugar, provavelmente daí você não vai passar. Provavelmente aquilo que você conquistou também vai começar a se deteriorar, porque tudo nessa terra está sujeito a traça, tudo nessa terra está sujeito a ferrugem, tudo nessa terra está sujeito a ser transitório. A Bíblia diz que tudo na terra é transitório, tudo passa, esse tempo passa, as coisas mudam. Então é uma necessidade do ser humano, dada pelo Senhor. O Senhor faz isso, para que a gente adiante-se, para que a gente vá adiante, para que a gente corra, para que a gente conquiste, para que a gente saia da zona de conforto e do comodismo, e às vezes, diante do propósito que o Senhor tem, porque por muitas vezes a gente se alegra de já estar em algum lugar, de já estar usufruindo de algumas coisas, mas a verdade é que elas ainda não são aquilo que o Senhor tem para nós, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que mente nenhuma imaginou, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Então você não está vivendo ainda aquilo que você vai viver, você não está vivendo ainda aquilo que o Senhor preparou para você viver. Essa é a melhor palavra. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Espírito de Deus é ação, o Espírito de Deus é atitude, o poder de Deus atua em nós. O poder de Deus se manifesta através da ação dele em nós, que nos movimenta. O Espírito de Deus nos tira, nos sopra, nos incomoda muitas vezes, mas esse incômodo é para fazer crescer, é para fazer ir além, é para fazer conquistar. Todas as vezes que o Senhor nos tira de zona de conforto e de comodismo, não é para te tirar prazer, é para te dar vida e vida abundante, te levar a lugares ainda maiores. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então às vezes a gente está triste com isso, mas é o Senhor trabalhando. Olha para Cristo e faça o que Jesus fez, de um limão uma limonada, de situações aparentemente ruins, ao invés de amaldiçoar, ao invés de desanimar, Ele procurou saber o que podia fazer, por onde passava, para que vidas fossem transformadas. Eu acho que eu já contei aqui outro dia, um rapaz que nós cuidamos, nós acompanhamos ele, e estava desempregado, estava na rua, colocamos ele num lugar para trabalhar, num lugar para morar, e
procuramos um emprego para ele e ele conseguiu um emprego. E ele ficou 2 dias no emprego e saiu do emprego. E aí eu fui perguntar para ele, mas por que você saiu do emprego? E ele disse, eu saí do emprego porque o lugar era fechado, o trabalho era digno, o salário era coerente, era tudo isso, só que o lugar tinha muita gente estranha, eu não me senti em paz naquele lugar. Eu não me senti, mas eu perguntei, mas o trabalho era um trabalho que era contrário aos princípios que você acredita? Não, mas é que não me sentia bem. Eu disse, mas talvez o Senhor queria que você brilhasse nesse lugar e esse lugar de mal se transformasse em bem por causa da luz do Espírito em você, por causa do poder do Senhor em você. O Senhor te tirando de uma zona de conforto, te estabelecendo num lugar para que você possa ser uma bênção. Às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente pensa que o lugar que o Senhor nos coloca é um castigo, e não é um castigo, é uma oportunidade para esse lugar ser transformado pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus, quando tem que sair de Jerusalém, Jerusalém significa onde habita a paz, e ele tem que sair do lugar onde habita a paz, e ele tem que ir para Galileia, só que era-lhe necessário passar por Samaria, diz a palavra. Samaria era o povo que se opunha aos judeus, era o povo que perseguia, era o povo que não permitia entrar, era o povo que não gostava, eles atravessavam a rua quando viam um judeu. E Jesus para ali em Sicar, no horário mais quente, perto do meio-dia, e ele muda a história de uma pessoa, ou seja, ele pega aquilo que era incômodo, aquilo que não era o que ele gostaria de viver, mas promove algo poderoso e sobrenatural. É a mesma unção que eu e você temos. Você tem uma unção de Deus sobre a sua vida, de transformar lugares inóspitos em lugares habitáveis, de paz, de harmonia, de sossego, lugares de bênção, porque quem carrega a bênção é você, em nome de Jesus. Aonde você for, olha a bênção de Abraão, aonde você for eu te abençoarei, aonde você for o lugar será abençoado. Tu és um abençoado. O Senhor disse a Abraão, eu te abençoarei, mas eu te abençoarei para um propósito, Abraão, eu te abençoarei e ser tu uma bênção. A bênção do Senhor para as nossas vidas é para nos transformar em bênção, não é apenas para nos abençoar, mas é para nos fazer abençoadores. E às vezes o Senhor faz dessa forma, nos tirando da zona de conforto, nos tirando do comodismo. Talvez você esteja vivendo esse tempo um pouco incomodado, porque alguma coisa parece que está querendo te tirar desse lugar onde você batalhou tanto para conquistar. Você está ali usufruindo, e talvez você já comece a sentir os primeiros incômodos de, parece que esse lugar não é por muito tempo. Creia em algo, se o Senhor te tirar daí é para te levar para um lugar ainda maior, é para te levar para um lugar ainda melhor, é para você crescer ainda mais, é para você viver o que você ainda não viveu, conhecer o que você ainda não conheceu, desfrutar também, porque você vai enfrentar, mas vai chegar a um lugar de descanso ainda melhor para a glória do nome do Senhor Jesus. É assim que a vida é. A vida é desse jeito, nós batalhamos, usufruímos e daqui a pouco a gente vai de novo para um novo momento de batalha. É necessário percorrer. Jesus tinha uma marca, ele percorria, ele rodava, ele andava, ele ia adiante, por isso o Evangelho chegou onde chegou. Não se acomode, avance, conquiste, você tem essa unção sobre a sua vida. Então o texto começa dizendo isso, e aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega em Jerusalém novamente, numa festa dos judeus. Esta festa provavelmente era a festa de Pentecoste, porque foi alguns dias depois da Páscoa. A Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, é o Pentecoste. Quando Jesus precisou sair de Jerusalém, era Páscoa. Alguns dias depois ele volta, provavelmente era essa festa. O Pentecoste era a festa da colheita dos primeiros frutos, era a festa onde eles celebravam o início da abundância, era o início da colheita. O Pentecoste era exatamente no tempo que nós estamos vivendo agora no Brasil, era o tempo de primavera, era o tempo de florescer, era o tempo de colher, era o tempo de se alegrar com todo aquele esforço que você fez, que você batalhou, que você enfrentou, tudo aquilo que você realizou. Agora eles faziam uma festa. É necessário que a igreja entenda isso, meu irmão. Quando você vencer, faça festa. Quando você conquistar, faça festa. Quando você chegar ao lugar da vitória, ainda que seja por um momento, daqui a pouco tem outras batalhas, mas nesse lugar celebre, usufrua, curta, aproveite. Tem gente que apanhou tanto na vida que quando vence desconfia, será mesmo? Está muito bom para ser verdade.
usufrua, não se acomode, mas usufrua, aproveite. Jesus agora está indo então para a festa de Pentecoste. O interessante é que a Bíblia diz que as leis foram dadas a Moisés nessa época. Jesus é a graça, a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Estava havendo uma transição de sacerdócio, uma transição da lei para a graça. Jesus já estava começando a pregar o reino de Deus e estabelecer a graça e a verdade. É no Pentecoste, diz a palavra do Senhor, que o Espírito desce, como também é no Pentecoste que a lei foi dada a Moisés. Só que o fim da lei é Cristo, e a Bíblia diz que a letra, ela mata. Tanto é que quando a lei foi dada lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 32, 3.000 homens morreram. Só que lá no Pentecoste, quando o Espírito desceu, 3.000 se converteram e foram salvos. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Viva pelo Espírito e você vai viver avivado. Viva pelo direcionamento do Espírito de Deus, pela manifestação do Espírito de Deus, pela instrução do Espírito de Deus, e não será morte, será vida, e vida abundante, porque o Espírito de Deus fala e declara daquilo que Jesus ensinou, e Ele disse: em meu nome vocês terão vida, e terão vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham esta vida plena. Jesus está indo então para o Pentecoste, e o interessante é que a Bíblia vai dizer que, quando Ele chega nesse lugar, perto da porta das ovelhas, isso é bom você guardar, perto da porta das ovelhas, havia um tanque. Esse tanque em aramaico é chamado de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, Bet, casa, Esda, misericórdia. Casa de misericórdia é o que significa Betesda. Esse tanque ficava próximo da porta das ovelhas, isso aqui é profético. E perto dessa porta das ovelhas, esse tanque, havia nele 5 entradas. E o texto vai dizer que eles esperavam nesse lugar. Era um lugar que se reunia muita gente, era um lugar que vinha muitos de todos os lados, e neste lugar eles esperavam cura, milagre. Nesse lugar eles esperavam ver uma manifestação sobrenatural. Havia ali nesse lugar uma notícia de que milagres aconteciam. Só que, como eu falei para você, no final do verso 3, que diz que eles esperavam o movimento das águas, e todo o verso 4, que diz que sempre vinha um anjo, de vez em quando vinha um anjo e movimentava as águas, e aquele que primeiro mergulhasse nessas águas era curado. Nos manuscritos mais antigos, porque a Bíblia foi sendo trazida até nós dessa forma, não havia xerox, não havia fotocópia, não havia mimeógrafo, o que havia eram escribas, que pegavam o texto original e iam copiando ipsis literis, iam copiando de um para o outro, e nesse de copiar não tiraram, mas acrescentaram. Então provavelmente nos primeiros escritos não estava isso. Por quê? O indício mais forte é de que isto era uma crença popular. Isso era uma lenda, não era um fato. Talvez alguém algum dia foi curado ali próximo, talvez alguma coisa aconteceu, talvez alguém se aproveitou da situação para se dar bem, para fazer da fé e da religião, para fazer da piedade uma fonte de lucro pessoal. Começou a aproveitar da situação para tentar se dar bem sobre as pessoas, lucrando com o sofrimento e com a dor do próximo. Será que você conhece pessoas assim? Será que você conhece nos dias de hoje ministérios que são assim? Pessoas que se dizem que servem ao Senhor, mas utilizam-se de mecanismos para se aproveitar de pessoas. O texto ali vai dizer que era exatamente isso. Por que a gente percebe isso? Porque o texto diz que eles estavam perto da porta das ovelhas, e este tanque tinha 5 entradas. O que Jesus falou em João 10? Eu sou a porta das ovelhas. Qualquer um que entra por outro lugar que não a porta das ovelhas é ladrão e assaltante. Mas eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Foi o que Jesus falou. Esse tanque simboliza hoje uma parte da igreja que trocou a porta por várias entradas, que trocou a porta genuína, verdadeira, única,
Lá fora tem uma frase que diz assim: muitos caminhos levam ao Senhor. Mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O interessante é que estão bem próximos da porta. Estava próximo, mas a porta não era o centro. Estava próximo, mas a porta não era o lugar por onde eles entravam. Havia outras entradas, havia outras formas. Muitos de nós hoje estamos fazendo isso nas igrejas. Muitos de nós hoje estamos procurando lugares assim. Muitos de nós hoje estamos sendo iludidos por situações dessa natureza, onde a porta até é vista, onde a porta até é falada, onde a porta até é mencionada. Jesus, Ele é uma porta, mas para chegarmos a Deus não utilizamos a porta, utilizamos outras entradas, como por exemplo, pontos de contato da fé, como alguns gostam de dizer. Não basta Jesus Cristo, tem que tocar no manto. Não basta Jesus Cristo, tem que tomar uma água ungida. Não basta Jesus Cristo, você precisa ungir uma fronha para o teu marido deitar para ver se ele se converte. Ou seja, são várias portas e entradas que as pessoas estão utilizando, quando a única porta fiel e verdadeira, necessária, poderosa é Jesus Cristo. Se nós entrarmos por essa porta, Ele basta. Mas são várias as entradas que hoje a gente está promovendo dentro da igreja, quando não é sincretismo religioso, misturança de entradas para a gente chegar até o Senhor. É o sacrifício, você precisa sacrificar, porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente, você precisa sacrificar. Várias entradas. O interessante é que a gente está bem perto da porta, gastando tempo com outras entradas. É a idolatria. Estabelecemos pessoas que nos servem como entradas e caminho para chegar ao Senhor. Jesus é o caminho, a religião é o pedágio. Você precisa chegar em Jesus, mas você precisa pagar o pedágio aqui. E aí muitas vezes a gente fala dos nossos irmãos católicos, e a gente critica os nossos irmãos católicos, porque lá existe a idolatria de imagens que a palavra do Senhor condena, e a Bíblia deles é a mesma que a nossa. Só que antes de falar deles, a gente precisa falar de nós, porque a gente não idolatra santo, mas idolatra pastores, idolatra cantores gospel, idolatra homens, que a Bíblia diz que são nossos irmãos. Chamamos pastor de pai. Meu papai é o nosso papai. Jesus disse assim: a ninguém chamem de pai, porque vocês só têm um pai, o celestial que está nos céus. A ninguém chamem de chefe, porque vocês só têm um chefe, Cristo. Vocês são todos irmãos iguais perante o Senhor, uns chamados para andar em comunhão com os outros, em igualdade. No Senhor não há acepção de pessoas, mas nós estabelecemos entradas que substituem Cristo. Meu irmão, é tão simples que às vezes as pessoas não creem. Como assim? É só entrar pela porta. Jesus basta. Às vezes nós estabelecemos como porta placa denominacional. Tem gente que acha que o CI é uma porta. O CI não é uma porta. O CI é só uma placa indicando a porta. É só uma placa que no meio do teu caminhar, da tua caminhada, nas bifurcações da vida, onde várias portas vão se apresentar, nós enquanto igreja, enquanto CI, enquanto instituição do Senhor, nós somos apenas uma placa dizendo: Jesus basta, Jesus é tudo, Jesus é o que você precisa, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Entre por essa porta e a tua vida vai ser transformada. Entre por essa porta e a tua família vai ser transformada. Entre por essa porta e você vai ser curado. Entre por essa porta é tudo que você precisa. Ele é tudo em todos, diz a palavra do Senhor. Estamos bem próximos, mas muitas vezes não estamos usufruindo da porta. E aqui estava então esse povo, muita gente. O interessante é que chama e atrai muita gente. Você já reparou? É mais fácil você se apegar a alguma coisa material do que você simplesmente crer que pela fé você tem acesso a todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que ele é tudo em todos. A Bíblia diz que ele é suficiente, que ele é o resplendor da glória de Deus e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que basta uma palavra dele, procedente dele, sobre a sua vida, e a sua vida será transformada. Ele declarou: aquele que entra por mim
será salvo. Não é outro lugar, é Cristo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Agora o interessante é que por mais que a gente imagine que Jesus não passa nesses lugares, Jesus passa. Porque nesses lugares existem pessoas enganosamente crendo, com o coração mais puro do mundo, sem conhecer, sem entender, mas crendo. Eu fico imaginando, baseado naquilo que a gente vê por aí, que provavelmente era uma crença popular, era uma lenda urbana aquilo ali. Talvez alguém lá embaixo, o tanque fundo, profundo, aquela multidão de pessoas. Talvez alguém lá embaixo poderia ser usado ou pago ou para aparentar um milagre. E aí a água mexia e isso alimentava a máquina, porque aquele que estava quase chegando não chegava. E depois de ter enfrentado tantas coisas, quase chegando não chegava, o outro pegou a água primeiro, agora só quando o anjo vier de novo, adoração de anjos, adoração de coisas, adoração de imagens, agora só quando o anjo chegar eu não vou aguentar, eu vou embora. Só que aquele que estava lá no fundo, que não viu nada, quando ouviu o griteiro, quando ouviu a publicidade, quando ouviu o marketing, quando ouviu o show pirotécnico gospel, se encheu de esperança. Talvez eu consiga chegar um dia. E assim a máquina ia sendo alimentada. Quem estava perto desistia antes de descobrir a fraude, quem estava longe se enchia de esperança porque achava de alguma forma que aquilo ali era verdadeiro. Parece que eu estou falando alguma coisa muito distante dos nossos dias. Nós estamos clamando para que o poder de Deus se manifeste. Você crê em milagres, Fernando? Eu creio absolutamente no poder miraculoso do Senhor. Eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus liberta, eu creio que o Senhor faz sim, eu creio que aqueles milagres que aconteceram não ficaram só para o tempo bíblico, eu creio, nós estamos vendo milagres acontecendo. O problema é a diferença no Espírito, porque o Espírito de Cristo é, Jesus cura o homem e desaparece no meio da multidão. Nós às vezes como igreja pegamos todo o poder de Deus e fazemos disso um espetáculo para o mundo. O Senhor quer te usar poderosamente, porque esses milagres que acontecerão no mundo, acontecerão através da sua vida, creia. Mas a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Desapareça para que ele cresça. Jesus estava ensinando isso. Só que ele está vindo e ele está passando por ali, e a Bíblia diz que ele viu esse homem. O homem saiu para procurar e foi achado. O homem saiu para encontrar um milagre, e aquele que realiza o milagre o encontrou. Não foram vocês que me chamaram, mas fui eu que chamei vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi. Às vezes a gente está em outras portas, batendo em outros lugares. Talvez você esteja aqui hoje e a realidade sua aqui hoje é porque você já bateu em muitas portas. E hoje eu quero dizer para você, a porta verdadeira, a única que salva, que liberta, que transforma é Cristo. Você a encontrou. Ele pode mudar a sua vida. Jesus o viu. E quando soube que ele vivia assim há tanto tempo. Olha o interessante, meu irmão, no meio de uma casa de misericórdia que não havia misericórdia. Porque a farinha era pouco, o pirão primeiro daquele que chegava na água. A Bíblia vai dizer que o nome da casa era casa de misericórdia, mas quando se ouvia o burburinho do chacoalhar da água, era quem podia chegar primeiro e ninguém pensava em ninguém. Esse homem provavelmente achava-se esquecido, achava que ninguém pensava nele, achava que ninguém cuidava dele, achava que ninguém olhava por ele, achava que ninguém se compadecia dele. Só que a Bíblia diz que Jesus ouviu falar que ele estava assim há tanto tempo. Sabe o que isso significa? Intercessão. Por mais que você pense que ninguém está olhando por você, tem sempre alguém orando por você. Por mais que você se sinta sozinho, abandonado, tem sempre alguém que está olhando a sua causa e está intercedendo por você e orando por você. Se você chegou aqui um pouco mais cedo, você viu que tinha um povo aqui meio doido, falando alto. Quem nunca entrou numa igreja até se escandaliza. Que é aquele bando de maluco orando ali? Eles falam umas coisas que a gente não entende. Está orando por você, está orando pela sua vida, está intercedendo pela sua casa, pela sua família.
São pessoas que são levantadas por Deus, que a gente nem sabe, mas estão intercedendo por nós, orando por nós, falando. E a Bíblia diz assim: orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Há poder na oração intercessória. Se você tem intercedido por alguém, creia. Antes que você pense, meu irmão, imagine, o Senhor vai fazer algo poderoso. E você vai ver o resultado da tua oração se manifestando na vida dessa pessoa que você ora por ela. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pode muito nos seus efeitos, alcança propósito. Esse homem, havia alguém orando por ele, porque contou para Jesus, intercedeu a Cristo sobre a realidade dele. E agora, meu irmão, acontece aquilo que de fato realiza um milagre na nossa vida. Jesus, ao vê-lo e ficar sabendo que ele estava passando por aquilo ali tanto tempo, meu irmão, nós estamos falando de 38 anos. Não é 38 dias. A Bíblia não diz que esse homem nasceu com essa enfermidade. A Bíblia deixa claro que esse homem se tornou enfermo. A Bíblia também não diz que esse homem estava ali naquele poço há tanto tempo, há 38 anos. O que a Bíblia diz é que ele sofria há 38 anos. Ele já ia ali há algum tempo. Eu duvido que aquele poço, nessa lenda, quanto tempo dura uma mentira? Eu duvido que aquilo estava há tanto tempo acontecendo. Mas a Bíblia diz que era fato, o homem estava há 38 anos sofrendo da doença que sofria. E Jesus, ao vê-lo e saber que ele estava sofrendo, lhe fez uma pergunta, é determinante hoje, para todos nós. Jesus perguntou: você quer ser curado? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso parece incoerência. Eu demorei para entender essa pergunta, porque o homem está na beira do tanque, o homem está esperando o movimento das águas, o homem tem uma enfermidade, o homem sofre por causa daquilo, o homem obviamente deseja a cura, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Não parece incoerência? Eu fui entender isso quando eu comecei a estudar o comportamento humano e comecei a ter experiências de gabinete pastoral, de aconselhamento pastoral. Por mais estranho que pareça, tem muitas pessoas que sofrem de enfermidades físicas, psicológicas, espirituais, enfermidades de todo gênero, que apesar de dizerem que querem a cura, não querem. Apesar de você perguntar para elas e dizer o seguinte: você quer ser curado? Não, eu quero, mas aqui dentro, aqui na mente, aqui no coração, não querem. E por que não querem? Porque de alguma forma aquela enfermidade se transformou num álibi. Principalmente pessoas que há muito tempo sofrem de determinadas enfermidades, sofrimentos, traumas, traições, coisas que lhe provocaram enfermidade, dores dentro da alma ou propriamente do corpo, mas aquilo se transformou de alguma forma em um álibi, se transformou numa companheira de jornada. E aí você pergunta: você quer ser curado? Eu quero, mas muitas vezes é uma forma de despertar em pessoas solidariedade, despertar em pessoas comiseração, generosidade. Muitas vezes é um álibi para você não fazer aquilo que você precisa fazer, porque você transfere a responsabilidade daquilo para a enfermidade que carrega, para o trauma que carrega, para a dor que carrega. Alguns dias atrás eu ouvi um testemunho de uma senhora que nasceu com uma enfermidade crônica, e eu não me lembro agora qual é a enfermidade, mas depois de muitos anos sofrendo com essa enfermidade, praticamente a vida toda ela sofreu, ela foi acometida muito nova, e depois de muito tempo sofrendo da enfermidade, a ciência descobriu a cura. Bastava uma pequena cirurgia e uma medicação, e ela ficaria livre dessa doença. E a princípio ela se alegrou, mas quando foi chegando próximo do dia da cirurgia, essa mulher começou a chorar desesperada, dizendo: eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu for curada, porque eu me acostumei a vida inteira com essa doença. É estranho, né, gente? Mas é o comportamento humano. Eu me acostumei a não fazer as coisas que eu tinha que fazer, porque quando eu precisava fazer, eu dizia: não, eu sou doente. Eu me acostumei a ter o que falar, porque as pessoas
despertavam solidariedade, atenção. Eu me acostumei a transferir. Quando eu não queria ir, eu não ia, e eu dizia, não, é porque está doendo. Quando eu queria ficar, eu ficava porque eu dizia, eu já sofro tanto com isso, e assim eu fui levando a vida, e agora eu estou desesperada, porque eu não sei o que será de mim, eu vou perder a atenção das pessoas. Olha o que a mulher estava pensando. Por isso Jesus chegou para esse homem e perguntou, você quer ser curado? Hoje uma cirurgia, por exemplo, que está muito em alta, até por conta da nossa geração, é a cirurgia bariátrica, onde os nossos irmãos, as pessoas, enfim, elas vão engordando por conta da ansiedade e de vários outros problemas, e existe hoje uma forma de você reverter a situação e você voltar a ter uma vida saudável. Só que os irmãos que já fizeram, aqueles que estão no processo de fazer, sabem que antes de você ir para a mesa da cirurgia, você vai passar por psicólogos e psiquiatras. Porque antes de você ser operado, antes do teu corpo se tornar novamente um corpo magro, a tua mente precisa pensar como um magro. Primeiro você tem que ser transformado aqui, primeiro você tem que entender aqui, primeiro tem que mudar aqui dentro, porque senão você não vai conseguir passar bem pelo processo. Aqueles que sofrem, muitos desenvolvem ansiedades, depressões, muitos sofrem fisicamente, porque o corpo agora está todo preparado para ter uma vida diferente da mente. Então você precisa ter o tratamento psicológico para que a tua mente mude, porque uma vez que a tua mente mude, o teu corpo vai mudar. Uma vez que o teu entendimento mudar, a tua vida naquilo no âmbito físico vai ser diferente. Toda transformação, o que o Senhor diz? A transformação começa na mente. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi por isso que Jesus chegou para ele e perguntou, você quer ser curado? E a prova que esse homem já estava sendo visitado por esse mal é a resposta que ele dá. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me leve. Porque sempre que alguma coisa acontece, alguém chega na minha frente, e quando eu tento ir, alguém interessante, de alguma forma ele chegava naquele lugar, mas ele não conseguia passar daquele lugar. De alguma forma ele estava ainda dependendo, de alguma forma ele ainda estava transferindo, de alguma forma ele já estava sendo visitado por esse sentimento de se conformar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se conforme com aquilo que está errado, porque o Senhor pode trazer e fazer milagres sobre a sua vida. Não se conforme com isso, não se torne um auto-vitimista, porque o processo do Senhor de cura sobre a sua vida começa com uma transformação de mente. O Senhor age com misericórdia. O texto vai dizer que Jesus, ao ouvir falar isso, agiu com misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É colocar o teu coração na miséria do outro. Só que não é tornar-se miserável na miséria do outro, é arrancar a miséria da vida do outro. Por isso que Jesus, ao ouvi-lo falar, Jesus não alimenta a autocomiseração. Jesus não alimenta o vitimismo, Jesus não alimenta a dor que ele já vinha sentindo há tantos anos, provavelmente uma dor justificada, mas quando ele começa a manifestar esse sentimento amargo, depois da pergunta, você quer ser curado? Qual é a resposta de Cristo para ele? Jesus dá 3 instruções para ele. Senhor, eu não tenho ninguém que me leve, não tenho ninguém que me ajude, não tenho ninguém que me leve até aquele lugar, porque sempre alguém passa na minha frente. Qual é a resposta de Jesus para ele? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Meu irmão, isso aqui muda tudo. Quando você estuda a palavra original de levante-se, a palavra é egeiro, que não significa levantar-se simplesmente fisicamente. O homem tinha uma deficiência física, a Bíblia diz que ele era paralítico. Mas o levantar-se de Jesus para ele não era um levantar-se simplesmente físico, era um levantar-se de despertamento. A palavra egeiro significa desperta e não levanta. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Desperta, você quer mudar de vida? Desperta. Foi a mesma palavra que Jesus usou para a filha de Jairo, quando a menina estava morta. Jesus olhou para ela e falou, egeiro, levante, desperta.
Foi a mesma palavra que Jesus usou para o filho da viúva de Naim, quando estava sendo sepultado. Jesus toca no esquife e diz: levante-te. Foi a mesma palavra que Jesus usou para o leproso que havia sido curado. Dos 10 leprosos, um só voltou. E quando ele voltou e adorou ao Senhor, Jesus recebeu a adoração dele e disse: desperta, porque a tua fé te salvou. O homem já estava curado, o homem andava. E Jesus disse: desperta, porque eu te libertei da lepra, eu te curei da lepra. Mas você precisa se despertar na mente. Não seja mais um leproso na mente. Não seja mais um enfermo na mente. Não seja mais um sofredor na sua mente. Não seja mais não seja mais um coitado na sua mente. Tem pessoas que você encontra e você vê que elas são dessa forma, e o Senhor está dizendo assim: ó, desperta. Desperta porque tu é filho. Desperta porque você é escolhida. Desperta porque você é amada. Desperta porque isso que aconteceu com você não é para a tua destruição, mas é para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. Desperta porque eu morri por você. Desperta porque eu estou com você. Desperta porque eu estou agora com você. É a mesma palavra que Paulo usa em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. O primeiro passo, o Senhor te pergunta: você quer ser curado? Quero, Senhor. Você quer ser liberto desse trauma, dessa dor, dessa enfermidade, dessa agonia que você carrega, dessa falta de perspectiva de vida? Desperta. Essa palavra significa despertar do sono profundo, ou despertar da morte. Desperta da letargia. Desperta, porque o Senhor é com você. A segunda ordem que Jesus dá é: pegue. Pegue a maca. Sabe o que é a maca? Era aquilo que levava ele. Sabe o que é a maca? É aquilo que limitava ele. Sabe o que é a maca? É aquilo que dominava ele. Sabe o que é a maca? É aquilo que sem ela ele não conseguia fazer absolutamente nada, ir a lugar nenhum, ser ninguém. Sabe o que Jesus está falando para ele? Desperta, pega aquilo que te dominava e domine sobre ela. Pegue aquilo que te controlava. É um medo? Controle. É um vício? Domine sobre ele. Pega aquilo que te dominava e domine sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 3, a ordem do Senhor é: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Dominará o homem sobre todas as coisas da terra, sobre plantas, sobre animais, sobre a terra. O homem foi criado por Deus para ter domínio, para ter autocontrole, para ter autoridade. E tem coisas que hoje estão nos dominando, é por isso que a gente está na letargia, é por isso que a gente está na paralisia. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que hoje não conseguem dormir se não beber. Tem pessoas que não conseguem ter uma vida social se não fumar um baseado. Tem pessoas que não conseguem ter uma vida tranquila, em paz, se não estiver dependente de algum tipo de psicotrópico. Tudo isso o que é? Planta. Lá em Gênesis o Senhor disse assim: domine o homem sobre as plantas. E aqui hoje, no nosso tempo, o diabo está fazendo as plantas dominarem sobre nós. E o Senhor está dizendo assim: domine sobre aquilo que está tentando te dominar, porque eu te dei autoridade no meu nome, você dominará. Em meu nome vocês pegarão em serpentes. Em meu nome vocês terão autoridade. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios capítulo 6: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo aquilo que nos domina é pecado, porque nós somos feitos para dominar. Todos nós temos coisas para dominar, para vencer desafios. Dominar. Tudo aquilo que nos domina se torna num mal para nós. E o Senhor está dizendo para ele assim: desperta, pegue a maca, domine e ande. Quando você despertar, quando você exercer a autoridade do nome de Jesus, você vai caminhar. O caminhar só vem depois de nós exercermos isso.
Você sabe o que significa essa palavra caminho, que Jesus falou, pegue a maca e ande? É fazer bom uso do caminho. É avançar, é progredir. É caminhar, é ir para frente. É isso que Jesus está falando para esse homem. Mais uma vez, parece incoerente, mas imagina um homem. Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? Senhor, não sei o que, babá. Levanta, desperta, domina e ande. Aí você imagina o homem despertando, levantando-se, pegando a maca, e agora na hora de andar, ele faz assim. Parece incoerente, mas não é o que muitos de nós fazemos? Não é o que muitos de nós às vezes somos tentados a fazer? O Senhor nos tira da letargia, o Senhor nos dá revelação, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá libertação, o Senhor nos tira daquela condição deplorável. Quando nós estamos em pé, damos passos para trás. E a palavra do Senhor é: se você está em pé, faça um bom uso do caminho, adiante-se, vá para frente, porque na frente você vai conquistar. Toda a estrutura do corpo humano é feita para andar para frente. Nós podemos andar para trás se quisermos. Talvez em alguns momentos é necessário dar um passo atrás, mas nós somos feitos primordialmente para caminhar para frente. Isso é fazer bom uso do caminho. Foi isso que Jesus falou para ele: você vai levantar e você vai caminhar para frente. Eu arrisco dizer que o que fez ele tornar-se paralítico por 38 anos foi ter dado passos atrás. Foi ter caminhado da forma errada. Porque Jesus encontra ele lá na frente. Alguns tempo depois a Bíblia diz que Jesus o encontra no templo e diz: olha, você está curado, agora não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Jesus estava deixando claro que o que provocou todo aquele tempo dele de paralisia foi um pecado. E pecado o que é? Retroceder, meu irmão. Talvez aquele homem, quando era criança ainda, jovem, talvez ele foi fazer algum tipo de brincadeira, dando passos para trás, foi fazer alguma coisa, não olhou por onde estava pisando, caiu, ficou paralisado. E o Senhor agora está dizendo para ele: você está regenerado, porque a minha graça sobrepõe. Onde abundou o pecado, vai transbordar a graça do Senhor sobre a sua vida. Todo tempo de passado, todo tempo de erro, eu anulo agora sobre a sua vida, mas passe a andar agora olhando e focando no alvo, olhando para frente, não volte a pecar. É isso que o Senhor quer nos dizer nessa noite, meu irmão. A graça do Senhor nos basta, e o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E onde abundou o pecado, vai transbordar a graça do Senhor. Sabe o que significa hoje? Uma certidão de anulação. O Senhor anulando todo o passado, toda a culpa, todo o pecado, te colocando novamente em pé, te dando novamente domínio e autoridade nessa terra sobre aquilo que tenta te dominar, mas te dizendo: vá adiante, comece a caminhar, não dê mais passos atrás, para que algo pior não te aconteça. Não porque Deus quer castigar, mas é porque a tendência do ser humano, meu irmão, depois que o Senhor nos livra, nos liberta, nos transforma, nos dá uma nova direção, quando nós retroagimos, quando nós retrocedemos, a tendência é nos tornarmos piores do que antes da libertação. Você vê isso todo dia. Você vê grandes pessoas com grandes chamados, que são irrevogáveis, não tenha dúvida nenhuma, que caíram e tornaram-se piores do que o início. Jesus disse isso. Jesus disse que um espírito, quando sai na vida de alguém, procura lugares de descanso, e não encontrando, ele volta, e vendo a casa vazia e em ordem, varrida em ordem, desocupada. Olha o problema: não basta a casa estar varrida em ordem, a casa precisa estar ocupada pelo Espírito de Deus. A casa precisa estar ocupada pelo propósito que o Senhor agora estabeleceu. Vendo a casa vazia, varrida em ordem, desocupada, vem, chama 7 piores do que ele, e o estado final daquele homem se torna pior do que o início. Foi o que Jesus falou para esse homem: eu estou te dando agora um despertamento. Nós estamos vivendo esse tempo, é um tempo de avivamento sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. O Brasil está à porta de um grande avivamento. Sabe o que é isso? É despertar aquele que dorme. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa morte não é uma morte física, é mortos espirituais, que hoje o Senhor está dizendo: desperta, virá um avivamento sobre a tua vida. Eu vou te dar autoridade, agora anda para frente e não anda mais para trás.
É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. E o texto vai dizer que imediatamente, o homem se levantou, pegou a maca e andou. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, que o imediato de Deus se manifeste sobre nós. Que tudo aquilo que você tem esperado, tudo aquilo que você está aguardando, situações que precisam ser resolvidas nessa semana, nós cremos num Deus que realiza e realiza já. Quando você chegar, já estará solucionado, porque o imediato de Deus se manifesta na tua vida agora. Você que tem buscado do Senhor algo, você que tem esperado do Senhor algo, casais, famílias, homens e mulheres que estão aqui, de repente brigados, que haja um imediato do Senhor de reconciliação agora, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de imediato. Imediatamente aquele homem se levantou. Imediatamente você vai ser surpreendido. Que haja um poder do Senhor se manifestando sobre a sua vida nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer um momento de louvor, e enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, eu quero orar com você que chegou aqui nessa noite e o Senhor te encontrou. E aí onde o Senhor te encontrou, Ele está dizendo para você: desperta. Desperta porque você tem dom, desperta porque você tem chamado, desperta porque você é escolhido, desperta porque um dia você acordou, um dia você sabia, um dia você estava atento, mas você dormiu. Desperta, ó tu que dormes. Te levanta hoje, porque grande é a obra do Senhor na sua vida. Talvez nessa letargia, coisas começaram a te dominar, vícios, problemas, situações que te enredaram, e o Senhor está dizendo: levanta hoje e domina sobre isso, porque você tem autoridade do meu nome. E saindo daqui hoje, você vai andar para frente, você vai avançar a passos firmes, fazendo um bom uso do caminho, o caminho que eu tracei para você trilhar nessa terra. Se o Senhor falou com você nessa noite, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar, em nome de Jesus.